Oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Mais uma história de um santo franciscano aqui pra vocês. São Luís de Casório. Ele foi um sacerdote da Primeira Ordem. Ele nasceu no dia 11 de março de 1814 em Nápoles, de uma família muito humilde, mas desde muito cedo ele já sabia, né, que ele queria ser padre. Então, ele optou pela vida religiosa em 1832, nos frades menores. Como noviço, né, ele foi morar em Lauro e a sua ordenação foi em 1841. Foi pedido para ele, né, os seus superiores pediram para ele estudar filosofia, matemática, física e química. E um dia, quando ele estava rezando lá na igreja, ele desmaiou. Então, gente, né? Aí já começou a sua saúde fraca. E ele se dedicou às obras de caridade. Ele criou, né? Ele fundou, ele criou. Não é criou, gente, ele fez. Como é que se diz? Ele construiu. Quase que não sai a palavra, gente. Ele construiu uma enfermaria e uma farmácia, né, para os franciscanos. E ele foi um grande divulgador da Terceira Ordem de São Francisco de Assis, hoje conhecida como Terceira Ordem Franciscana Secular. Gente, eu acho que é a minha dicção que tá péssima, mas enfim. Existe um padre, né, Padre João Batista, inspirou ele a trabalhar com crianças negras africanas escravizadas, né? Nós sabemos que, eu acredito que até hoje, né, existe ainda o tráfico humano, mas aquele tempo era demais, né? Principalmente em relação aos negros e os africanos. Então, ele gostou muito da ideia e ele começou a trabalhar. E eu não sei como, né? Não fala aqui na história, mas ele conseguiu resgatar essas crianças e começou, né, a tanto cuidar delas, porque eram crianças, mas também evangelizar estas crianças. E olha só que interessante. Quando essas crianças cresciam, ele enviava novamente para a África como missionários, né? Então, ai, gente, falar de missão, vocês sabem que eu amo, né? Então, assim, achei a ideia super interessante, né? Eu super faria isso também. Gente, ó, em 1859 já era mais de 64 crianças, né, que ele cuidava. Com a ajuda também, gente, de Ana Maria Santíssima Lapine, ele fez a mesma coisa com as crianças negras mulheres, né? Porque até então ele só cuidava dos meninos. E com a ajuda, né, dessa irmã, ele também começou a cuidar das meninas. E é tanto que ele fundou escolas para negros, gente. Ele fundou em Florença, Capodimonte e Nápoles também. As obras de caridade que ele fazia, ele também fazia não só para as crianças negras africanas escravizadas, né, para homens e mulheres, mas também para os órfãos, surdos e doentes em geral. Ele praticamente dedicou a vida toda a fazer obras de caridade para estas causas. Ele não podia fazer tudo sozinho, então algumas pessoas que ajudavam ele, né, meio que esse grupo e tudo mais, levou um nome. E o nome, gente, era... Ah, gente, eu não sei se eu vou conseguir falar esse nome aqui, não. Peraí. Fratil Biju. Bigi. Frate Biju. Não sei, gente. Acho que é da língua deles lá, entendeu? Eram pessoas, homens e mulheres, enfim, outros freizinhos que ajudavam ele nesse projeto, né, de caridade que ele fazia. E ele se viu muito cansado já, né, de tanta coisa que ele já fez. Então, ele deixou, né, essa associação que ele criou para tomar de conta dessas pessoas que ele ajudava. Principalmente dos jovens negros, né, porque essas crianças que cresciam se tornavam jovens e, como eu falei no início, eram enviados de volta para a África. Ele dizia: a África deve evangelizar a África, ou seja, né, as pessoas da África deviam se converter e ajudar também a converter outros africanos. É mais ou menos isso, gente. Então, assim, gente, eu super gostei do trabalho que ele fez com as crianças, né? E tudo de um modo geral. Enfim, gente,
foi toda a sua vida, né? Foi assim. E quando ele já estava cansado, que ele pediu, né, pra a associação dele ajudar a cuidar, tomar de conta, né, que ele já não podia mais, ele se dedicou mais à oração e à penitência, que é, né, assim, faz muita parte do nosso carisma franciscano. E ele faleceu no dia 30 de março de 1885, com 71 anos de idade. Ele foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. E é isso, gente. São Luís de Casória, rogai por nós. Não esqueça, gente, de 3 conselhos que eu dou pra vocês, tá? Sirvam a Deus enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Então, ai Maria, como é que eu sirvo a Deus? Meu, macho... Tem tantas coisas que você pode ajudar na igreja, entendeu? Basta você procurar aquilo que você sabe fazer e aquilo que você gosta também, tá? Então ajude aí na sua comunidade, na sua paróquia, enquanto há tempo. Porque presta atenção, viu? Vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Haverá um tempo que só vai ter choro e ranger de dente, de arrependimento. Ai, que eu devia ter feito isso. Ué, por que que não fez? Entendeu? Tô aqui pra aconselhar vocês. Segunda coisa, coma cuscuz, gente. É a minha penitência da quaresma, gente. 40 dias sem comer cuscuz. Mas tá acabando a quaresma, a gente consegue, tá? Somos guerreiras. E a terceira coisa que eu amo bastante, que eu tô sempre recomendando aqui pra vocês, é escutar as músicas de Ramon e Rafael, a nossa dupla queridinha católica. E é isso, até amanhã. Paz e bem!